In progress. Testando o microfone, bom dia pessoal. Bom dia, testando o microfone. Consegui te ouvir bem aqui, Ale. Também, também. Vamos lá. Pessoal que está entrando, bom dia. A gente vai fazer deixar uns 5 minutinhos até mais pessoas entrarem, só para dar uma tolerânciazinha. O pessoal deve estar ainda finalizando uma outra reunião. Então, 5 minutinhos a gente já inicia, tá? E obrigado por participar. Bom dia, bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia, Iris. Bom dia. Pessoal, bom dia. Dando uns minutinhos só para os demais entrarem com a gente. Já vamos começar. Daqui 2 minutinhos a gente começa. Para mim são 10h05, Pedro. Para você? Para mim são 10 e 5 também. Bora Em- lá?
Vamos lá, então. Vamos lá, vamos começar. Bom dia a todos mais uma vez. Camila, põe para gravar, por favor. Gente, eu sou Alexandre Siqueira, eu sou diretor aqui da CH Master Data, e hoje a gente vai estar junto com o Pedro aqui da Paradigma para apresentar para vocês o webinar sobre transformando dados em produtividade e lucro. É uma apresentação bastante prática e a gente espera que seja proveitoso para todos, porque a nossa ideia é justamente passar informações e mostrar alguns caminhos, algumas formas de se conseguir enxergar e trazer esse benefício para dentro da empresa. Até como regra geral aqui, se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, tem um chatzinho, vocês podem submeter a pergunta que o nosso time aqui vai estar passando para a gente responder, ok? Então vamos lá. Só uma apresentação rápida aqui da empresa, da CH Stream Master Data. Nós somos uma empresa de mais de 30 anos aí. Nesses 30 anos viemos colhendo bastante experiência e onde a gente, nossa solução trabalha padronização e qualidade de dados. Então a gente trabalha os itens, quando a gente coloca 40 milhões de itens aqui, são projetos que a gente já trabalhou essa base de itens materiais principalmente. Então nós já saneamos mais de 40 milhões de itens. E dentro desses 40 milhões, claro, são 200, são mais de 1.000 projetos, são 280 clientes ativos na nossa comunidade. O mesmo item, quer dizer, não, quando a gente criou uma comunidade, a gente criou um repositório de itens únicos aqui, que vale a mais de 5 milhões de itens. Isso vai ficar mais claro mais à frente, mas isso é um patrimônio nosso, é um ativo que vai ser usado por todos os nossos clientes para conseguir enxergar os seus itens e os outros da comunidade. Então, eu consigo enxergar aqui, já dando um spoiler, além dos meus itens, eu posso consumir esse conhecimento desses outros itens que estão nos demais clientes aí da CH. E a gente tem mais de 200 mil fornecedores que fazem a entrega desses itens aqui, de 5 milhões de itens, que estão associados. E tem mais de 50 mil usuários na plataforma, que é o WebFormat, o Web4Link, são as duas principais. Ok? Pedro, quer falar um pouco da tua empresa? Vamos lá. Então, paradigma pessoal, nós somos compostos por três unidades, tá? Então, hoje a gente vai estar falando especificamente aqui da unidade SRM, tá? Que é responsável pelo SRM 360 e pela Click Business. Então, nessa unidade são mais de 2 trilhões em negócios atendidos, mais de 600 mil usuários na plataforma, mais de 700 mil fornecedores cadastrados, mais de 30 setores da economia atendidos, mais de 3 premiações do Embrasc, top 5 da categoria desde 2018. Tá? O nosso foco é procurement, a gente atende principalmente desde a parte da solicitação de compra, homologação de fornecedores, parte de item, claro que nada parecido com a CH, até por isso que temos a parceria, né? Então, juntamos quem é especialista para cada tópico do software, a gente foca no que somos bons em fazer, naquela parte de negociação em si, tá? Então, tudo ligado à negociação, contrato, catálogo, gestão do pedido, etc. Tudo isso é feito no nosso portal. Não vou me estender muito, porque a gente vai justamente entrar nesses temas hoje um pouquinho de como é que a gente parte da organização dos dados, como que a gente utiliza dados para trazer um processo mais fluido, consequentemente, aquisições melhores de serviços e produtos e transformar isso em capital, né, que é o mais importante. Perfeito, obrigado pela. Bom, já apresentando, então, assim, vamos ao tema. Primeiro, estamos trazendo essa figura muito conhecida, que é o Bill Gates, né, o fundador da Microsoft, que só hoje está valendo 3,7 trilhões de reais, é maior que PIB de alguns países. E ele coloca que a maneira como você coleta os dados, gerencia, utiliza informações, determina se você vai vencer ou perder. E ele trabalha também esse conceito que os dados são o novo ouro. Justamente nosso webinar trabalha isso. Nós vamos falar sobre como transformar dados em ouro, na verdade, em si, em produtividade e lucro para as nossas empresas. Mas ele já sinalizava isso há muito tempo, inclusive, ele começou também a enxergar outras oportunidades, tanto que investiu na OpenAI, já começou com 1 bilhão, já multiplicou por 10 esse valor, inclusive estão agora até numa disputa, porque a informação hoje, dentro dessa plataforma de LLM, de OpenAI, está sendo cada vez mais procurada, mais utilizada, e é isso, justamente isso, nós estamos falando, uma boa informação tem valor, né? E quando fala de boa informação, tem outro caso mais específico. Aqui eu estou falando em termos gerais de informação.
Mas quando a gente fala de dados, não sei se vocês viram essa matéria recente, é desse ano, a informática é um parceiro, um concorrente global aí da CH, né? Ela foi vendida para a Salesforce por 8 bilhões, justamente porque ela tem uma base de dados, tem um processo de uma comunidade também, e essas informações vão ser úteis para, né, se melhorar aí a performance, o trabalho e a expansão aí dessa consolidar aí as capacidades de IA, né, de inteligência artificial e de infraestrutura de dados da Salesforce. Salesforce, não sei se vocês conhecem, é uma plataforma mais comumente conhecida para CRM, né? Mas também entra em outros mercados agora, mais forte no IA. Falando agora em como a gente vai aproveitar as oportunidades aí, como trazer o dado para a área de compras mais especificamente, que é o tema mais aprofundado, como é que a gente vai trabalhar essa informação de forma a gerar resultados positivos para a empresa? Primeiro, né, o conceito de transformar o dado em inteligência para a decisão. Isso é uma forma de trazer justamente essa visibilidade, enxergar a informação como uma matéria-prima para a tomada de decisão. E o segundo ponto é otimizar a governança para reduzir os riscos e custos aí. A gente consegue, então, enxergar oportunidades. E aqui nós vamos trabalhar, então, em 5 vertentes principais que vamos apresentar a seguir. A primeira delas é a oportunidade de você trabalhar a questão da qualidade dos dados. Os projetos de padronização de cadastro de materiais diretos, indiretos, serviços, fornecedores, clientes, é uma, esses projetos já são uma fonte de retorno. Nós vamos provar isso com cases reais aqui e mostrar também os números de retorno que esses clientes já tiveram. A questão de eliminar duplicidades, criar descrições completas, inequívocas, ao invés de ter descrições genéricas, inconsistentes. E não para aí, né? A gente pode ter traduções, a gente pode ter classificação fiscal, categorização, revisão de unidade de medida, atendimentos à frente de, por exemplo, itens importados do INPE. A questão de catálogos centralizados e saneados, a gente tem um conceito de Golden Code, é um código único que permite você comparar essa, esse item em diversos fornecedores. Nós vamos ver também questão de enriquecimento técnico aqui mais abaixo. Só para dar um exemplo de ROI, isso aqui é mais genérico, é um ROI primário ainda que a gente fala, diretamente no processo de qualidade de dados. As empresas aqui têm mostrado um retorno em torno de 2 a 5% do faturamento. Estamos tirando esse custo, né? Estamos trazendo então essa economia de 2 a 5% para essa questão de dados aqui. Não sei se vocês estão vendo, não sei se aqui embaixo está ficando. Tá Não dá para ver bem, tá? para ver? Dá para ver? Então tá bom. E assim, não adianta a gente falar de dados se a nossa base de dados está nesse nível de qualidade. Aqui eu estou exemplificando o problema. Para quem não fez esses trabalhos, você tem para a área de compra chegando informações, compra para mim um disjuntor conforme a amostra. A amostra está na mesa do comprador, mas está queimado o item aqui, esse disjuntor. Não dá para ler as características técnicas dessa peça. Ou termos assim, abreviações ou é, sinônimos ou gírias, por exemplo, enforca-gato para essa abraçadeira plástica. Cabo, item genérico, mais genérico que isso aqui, pode ser qualquer cabo, um cabo de vassoura, um cabo de rede, um cabo de energia, um cabo de celular, de carregador, né? Outro genérico também, no nível de serviço, um serviço de manutenção. Pode ser de ar-condicionado, pode ser de um veículo. Então, e outros exemplos que a gente tem aqui. A gente tem exemplos de itens de cadeira para secretária sem braço. Quando você não tem um padrão, você acaba deixando isso solto e na empresa essa matéria-prima começa a ter esse nível de informação ruim. Não é só a parte de descrição de dados, mas também a parte de agrupar os dados. Aqui tem aqui a imagem do Lego, mas a ideia é que a gente separe as cores, separe aqui os tipos e quando a gente faz uma avaliação em relação às categorizações, por exemplo, isso também é um outro problema quando não se tem um processo de saneamento. Tem gente que usa muito categoria outros, diversos, reembolso, miscelâneos, que é o termo em inglês de diversos. E isso prejudica muito a gestão. Nós vamos falar, porque você vai ter, mas isso é um gestor de categoria, o seu item está caindo em outros, não foi bem categorizado, né? Então, esse é um outro problema que com essa atuação da parte de saneamento vai resolver. Então, a gente sempre entende assim que pegando uma descrição, como é que é o processo em si para a gente nivelar o conhecimento de todos aqui? A gente tem uma descrição que vem de origem, lembra aquele cabo ou aquele enforca-gato? Aqui tem um exemplo de um fusível, item elétrico de proteção elétrica. Quando a gente faz o processo de saneamento,
a gente começa a trabalhar a validação dessa informação e aqui tem uma equipe especializada que faz isso. Não é jogar no IA. Para vocês terem uma ideia, a gente tem as alucinações, a gente tem mais de 40% das informações não estão na internet. Então não dá para você pedir para a IA resolver, ela não vai fazer. Ela ajuda em alguns processos, mas a gente aqui já conhece bastante isso. A gente criou uma estrutura para fazer saneamento. Tem uma equipe técnica que avalia o item, que confirma dados com o fabricante. A gente tem um nome chamado Data Hunting, que faz isso. Porque muitas vezes até o fabricante não quer passar essa informação para que o concorrente dele, ou para que ele explicite essa informação para ser possível de ser substituído. Então a gente vai correr atrás disso e aí trazer através de processo de validação e cadastramento, as regras aqui, os padrões de descrição. Nós temos mais de 72 mil padrões de descrição na nossa plataforma. Um padrão é o do item aqui específico fusível, mas tem mais 72 mil itens, padrões aqui que atendem diversos tipos de itens. A gente tem traduções, regras, aqui são informações que a gente vai complementar, classificação fiscal, cada vez mais importante para a gente chegar no final, depois do processo, do antes e depois, nessa descrição legada até a nova descrição. Eu sei que deve estar pequeno um pouquinho para vocês. Aqui é uma categorização, conforme o padrão da ONU, que em inglês é United Nations aqui, e o NSP-SC, e tem a descrição completa do item aqui. Então, a gente sai de uma descrição mais genérica para uma descrição inequívoca. E ela, inclusive, traz alternativas de fabricante aqui. Pode ser da Buzzman, pode ser da Eaton, né? Traz uma validação de unidade de medida, uma foto. Só aqui a gente tem mais de 800 mil fotos no nosso catálogo, na nossa biblioteca aqui, da base de comunidade de dados. Então, essa é uma forma, e depois, lógico, essa informação vai ser atualizada no RP ou no sistema de e-procurement, para aí sim fazer o processo os processos específicos de compras, de gestão de supply chain. Então, entendemos isso. Aqui tem um outro conceito também, é que só existe isso aqui na CH Master Data, é o conceito de Golden Code, que ele é basicamente o CPF do item. Esse item que vocês veem como código 2508059, praticamente, ele é o CPF do item, porque eu tenho um código interno aqui, a descrição do item, e para cada um dos clientes que estão na base, na comunidade aqui da CH, seja uma Ambev, uma Unilever, uma Suzano, Kraft Heinz, Honda, Raizen, a gente tem o Depara. Cada empresa com seu RP tem o seu código, mas a gente se conecta com o nosso código aqui interno. Mas por que isso? Porque isso vai permitir que a gente atualize, trazendo uma informação para um desses clientes, a gente divide essa informação para os demais. Então a gente tem 280 clientes nessa comunidade. Chegou uma referência nova, a gente distribui. Se o cliente aceitar, ele incorpora isso na descrição do item dele. E vai facilitar o processo de compras, que você vai ter mais uma alternativa para comprar esse item, né? A mesma coisa de manutenção, por exemplo, da classificação fiscal. Se a TIP foi alterado, o fisco mudou a classificação NCM, por exemplo, do item, nosso time está acompanhando isso aqui e vai trazer essa atualização para todos os nossos clientes da comunidade. Então, é uma base ativa e atualizada, né? Isso é um conceito que vai ajudar mais à frente, vocês vão ter os benefícios disso. Falando em benefício, eu trouxe três cases aqui. Como a gente está falando de transformar dados em produtividade e lucro, estou trazendo cases reais que a gente já trabalhou. E tem muito mais, né? A gente fez projetos aqui, por exemplo, nessa Bunge, essa empresa de alimentos e fertilizantes, nós tínhamos uma característica de muitos itens genéricos, sem categorização, precisando reorganizar a área de compras, category manager, né, vendo o que era item estratégico, item gargalo, por exemplo. Ah, faltou um aqui, ó. Evitar parada de produção, trabalhar um processo de governança, porque quando se fala de qualidade de dados, é importante você trabalhar a base atual, mas também criar um processo para atender os itens novos. Senão, você está jogando, você vai ficar enxugando o gelo. Quer dizer, você limpou e aí alguém está sujando. Então, a governança de cadastro é justamente a plataforma recebendo as novas necessidades de cadastro para incluí-las no mesmo padrão, eliminando duplicidades, genéricos e assim garantir a qualidade, perpetuar essa qualidade. E como resultado desse primeiro projeto de exemplo que eu estou dando aqui, transformando dados aqui em lucro, esse exemplo aqui, esse cliente trouxe aqui uns números para a gente, reduziram 5% no custo de compras. Como assim reduzir 5% no custo de compras? A informação correta, opções de fornecimento, velocidade no processo, eliminação de erros de compra, devoluções, está tudo aqui.
compras emergenciais, Maverick Buyers, que eles chamam, tinha que parar tudo e comprar, por quê? Porque não tinha um planejamento, não tinha clareza, não tinha o item claro ali com a descrição, a manutenção não encontrava, pedir para comprar um item que já estava em estoque, por exemplo. Então você tirou de 11% para 3%. Melhora na gestão, na implantação de compras eletrônicas aqui, a plataforma do Pedro. E a questão de migração direta do cadastro para o novo sistema de gestão, novo RP. E aqui a gente está falando de ROI primário de 100 milhões. Eles trabalharam 5%, eles compravam 2 bi por ano, só a área de alimentos, sem falar a área de fertilizantes. Então, esse dinheiro não sobra na mesa da gente, do comprador, mas ele trouxe diretamente no resultado do EBITDA da empresa. Melhorou o resultado, o lucro da empresa. E a gente tem esse caso público, tá? Se vocês quiserem consultar, saiu em várias mídias aqui. Aqui tem um exemplo da Agromídia, Agrimídia. É justamente o CEO da empresa, na época o Pedro Parente, comentando esse processo, que eles trabalharam as sinergias em redução de custos, né, melhorar os processos aqui, equilibrar as contas, trabalhar a questão de aqui, automação, duplicidades manuais. Imagina se comprar 10 vezes o mesmo item ali por estar com descrições diferentes. Então, ele aponta que teve uma economia anualizada em torno de 150, 120 milhões de dólares. 40% dos resultados foram extraordinários. A casa de redução aqui em até 40%. Parte disso veio da padronização. Ela é premissa para chegar nas outras iniciativas, tá? Então, aqui é uma comprovação de ROI, de retorno de investimento. ROI é um termo em inglês, mas ele significa retorno de investimento. Então, se você vai estabelecer um projeto na empresa, aqui é uma prova que esse tipo de iniciativa traz resultados. Não só na Bung, mas vou trazer um outro exemplo aqui da Mangels. A Mangels faz rodas, faz aço, e ela tem aqui, tinha essa característica, nessa unidade específica só de aços, comprava 32 milhões por ano. Você vê que não é tanto, mas comprava só de materiais gerais aqui, de equipamentos e serviços. Só que tinha muita compra emergencial e compra com um único fornecedor. E além disso, 80% era descrição genérica, estava na descrição do item. Então não havia condição para a área de compras otimizar isso. 30% aqui, 37% nessa característica. E aí o que que foi feito? A gente fez o saneamento da base, reestruturou, trouxemos descrições técnicas, enriquecemos essas descrições. E aí, como benefício, olha um outro exemplo de uma outra visão, né? Em vez de só ser economia, que o custo do pedido de compras, como é que eles calculavam isso? O tempo envolvido da área, o trabalho de se fazer os pedidos, pegou o número de pedidos totais do ano, dividiram aí pelas horas, dividiram isso por valor total e chegaram nessa redução de 50 para 17. A área ficou um terço não, 300 vezes mais barata. De 50, que é um terço esse custo, 17. O tempo de processamento de compras de 5 a 15 dias para 1 a 3 dias. É uma questão de produtividade aqui, eficiência no atendimento. 58% no prazo, 86% melhorou de 58 para 86. Não é que a área era improdutiva porque queria, mas a informação não permitia fazer aquele processo, até identificar o que que era o item, achar um fornecedor, cotar, comparar, ter um histórico. Isso aqui trouxe essa vantagem para Mangues. Compras erradas, divergência de fornecimento, praticamente quase se eliminou esse item, de 10% para 1%. Até o custo de uma pesquisa de item de R$ 3 para 1, porque a pessoa parava, demorava para encontrar o item ali, agora está mais claro, está mais fácil de encontrar. E ter essa informação aqui importante, isso aqui pagou o projeto. Fizeram uma redução de 1,2 milhão em relação à transformação dos itens aqui, os itens que eram específicos em comerciais. Vou detalhar mais isso. Aqui é o ROI deles. Inclusive, isso aqui é uma planilha de ROI fácil de produzir, a gente pode ajudá-los. Mais à frente, eu vou comentar de uma calculadora de ROI que nós podemos fornecer a todos, tá? Tá fazendo sentido até agora, pessoal? Estou fazendo aqui uma explicação de retorno de investimento para o item 1, que é só de projetos de qualidade de dados, saneamento e padronização, tá? No caso aqui da Manga, só para fechar, a economia anual deles foi de quase 5%, 4,9% para essa unidade de aços. Um outro exemplo de uma construtora, Camargo Correia. Eles tiveram as reduções aqui de duplicidades, itens inativos, descrições com erros eliminadas, itens específicos transformados em comerciais. Vocês vão ver bastante isso, e a nossa comunidade tem bastante apoia muito isso. E economia com compras centralizadas. Eles tinham 176 obras quando a gente fez o projeto, fazendo desde
principalmente a Camargo Corrêa trabalha com grandes obras, né? Obras públicas, pontes, viadutos, estradas, né? E eles trabalharam essa informação só em compras centralizadas aqui, o ganho de escala, eles trouxeram 5% de economia. São números, são cifras muito grandes, são milhões. Então, isso porque eles tinham um volume de compras alto e proporcionalmente trouxe esse resultado no ano, né? Para a gente fazer uma ideia, para vocês calcularem para o projeto de vocês, estou trazendo uma base aqui genérica com fontes de mercado. Para vocês, a gente fez o seguinte estudo. Isso aqui é interessante. Na revista Exame, a gente tem aquelas 100, as 1.000 maiores empresas do país, com o faturamento. Quando você faz uma média dessas 1.000, você tem um faturamento médio de 8 milhões, 8 bilhões. É bastante. Eu sei, pode ser que a empresa de vocês não tenha esse faturamento, mas aqui é uma média dessas 1.000 maiores empresas. 8 bilhões por ano. A Associação Brasileira de Manutenção, a Abraman, ela fez uma pesquisa com 270 empresas e levantou esse custo. Quanto se gasta em relação desse faturamento em relação a compras de itens de manutenção? E chegou na conclusão que 2% de material indireto. Os outros são mão de obra, né? Equipe, por exemplo, processo. Mas vamos pegar esse indicador aqui de 2% gasto com materiais indiretos, materiais indiretos. Quando a gente calcula 2% desses 8 bilhões, esses 2% dão 165 milhões por ano de gasto com materiais indiretos. Nós estamos separando, então, do faturamento, quanto se gasta com material direto em média. Vocês podem calcular direto de vocês, mas aqui é uma média das 1.000 empresas. Aqui. E a Gartner, que é outra entidade de pesquisa, coloca que, em média, se tem um trabalho de... Quando você trabalha o cadastro, esse processo de saneamento, de qualidade do dado, você traz uma economia em torno de 12%. 12% dos 165 milhões, tem aqui um número já médio aqui, um ROI primário aqui, direto de 20 milhões por ano. Por que que eu falo ROI primário? Porque é só pelo projeto de saneamento. Agora, quando você põe uma plataforma de SRM, de PROC, quando você estabelece aí os category managers, quando você estabelece contratos de manutenção, contratos de fornecimento, né? Leilões reversos, você tem outros ganhos além desse ROI primário. Então, aqui em termos gerais, e quem quiser depois, nós vamos passar no final do evento é, um formulário, uma planilha que nós construímos, desenvolvemos nesses anos todos aqui, entendendo, de acordo com os projetos reportados e ganhos dos nossos clientes, os indicadores para você calcular o ROI da sua empresa. Então, aqui a gente vai, depois do evento, a gente manda um e-mail para todos. Quem responder o formulário de avaliação, tem uma pergunta se quer receber essa planilha de calculadora de ROI. Quem responder, a gente vai entregar. E se alguém também precisar de ajuda direto, tem alguns clientes que nos pedem apoio, até para, vou fazer um orçamento, quero comprovar, quero defender o projeto internamente. Isso aqui é um ponto importante. Dentro da companhia, a gente tem uma verba limitada, é o nosso orçamento. E tem várias possibilidades de uso desse orçamento na empresa. E aí a gente disputa entre esses projetos. Eu posso trocar uma máquina, vou gastar X, eu posso fazer um projeto de saneamento, vou gastar Y, vou fazer um projeto de implantação de PROC, vou gastar Z. Então, o que a gente quer trazer para vocês é esse apoio numérico aqui de retorno de investimento para vocês, tendo um orçamento, conseguirem defender esse projeto. E lógico que todo mundo vai sair beneficiado com esses pontos que a gente destacou anteriormente. O ponto 1 foi qualidade de dados. O ponto 2 é visibilidade, o aumento da visibilidade e a gestão estratégica aqui das informações, né? Então, a gente pode melhorar com a qualidade, trazer um spend análise de gastos, que é a identificação aqui de onde gasta, qual categoria, que tipo de categoria é, qual região, qual fornecedor, se há uma concentração ou não. Quer dizer, se você tem um item genérico, você não vai conseguir fazer isso. Agora, com essa informação mais de qualidade, você vai conseguir já enxergar melhor o seu dado, né? Mesma coisa de trazer opções de fornecimento aqui, que a gente chama referências cruzadas aqui, cross-referência de itens. E também avaliar questões de serviço por categoria. Eu vou mostrar um pouquinho disso. E só aqui, só de novo, em termos gerais, o que a gente quer trazer para vocês é isso aqui, esses indicadores. Quando você trabalha a questão de análise de gastos, ou alternativas de referências e de savings aqui por categoria, você já tem uma economia aqui projetada em 10 a 15%. É curto prazo, inclusive. Estou falando de 6 meses a um ano. Tá? Para ter exemplos, bom, spend análise é isso aqui, ó, é análise de gasto. Eu consegui categorizar corretamente, eu não tenho mais aquela categoria outros, miscelâneos, gerais aqui, diversos. Eu consigo enxergar quais as maiores.
Então, até para eu estabelecer uma ação, eu vou olhar as maiores aqui, vou ver quem tem, puxa, elétrica, por exemplo. Elétrica, eu tenho muitos fornecedores, eu consigo entender meus itens, eu consigo fazer um leilão reverso, eu consigo estabelecer contratos. Então já ajuda bastante. Quando a gente traz essa análise de gastos dentro de uma matriz de Kraujik, que é essa matriz que o pessoal conhece como Strategic Sourcing, então você coloca suas categorias nos seus quadrantes corretos aqui. Ah, sei lá, um diesel para mim é um combustível e material estratégico. Papel A4 para mim é não crítico aqui. A Gargalo tem um fornecedor exclusivo aqui sei lá, de um aço específico. Alavancável, item elétrico, eu tenho vários fornecedores de lâmpada, por exemplo. Porque com isso, quando a gente traz a questão da visibilidade é isso, eu consigo separar minhas categorias e aí sim criar uma estratégia para cada uma delas. Ah, onde eu tiver alavancável, eu vou estabelecer aqui explorar o poder de compras, vou trazer meu volume, vou fazer um processo de cotação, um leilão reverso. Ah, é um produto estratégico, eu vou fazer um contrato para eu não ficar na mão aqui. Vou diversificar, tentar buscar um outro fornecedor, né? Um produto gargalo, eu vou trazer aqui, vou assegurar o volume dele, porque eu não posso ficar na mão, só tenho ele de fornecedor, né? E aqui um item não crítico, vou colocar no IPROC aqui para ele fazer o processo, vou fazer um contrato. Então aqui a gente consegue melhorar a nossa gestão através da visibilidade e a distribuição dos dados, das informações nesses quadrantes. Quando a gente fala de referência cruzada, que é um segundo tópico da nossa lista ali, bom, primeiro o conceito de OEM, ou Original Equipment Manufacturer, é um item que é vendido pelo fabricante, por exemplo, o fabricante dessa máquina aqui da Caterpillar ou desse caminhão aqui, ou desse ar-condicionado, dessa estrutura aqui de embalagens. A gente tem as máquinas da nossa empresa. Eles têm as peças sobressalentes, muitas vezes fornecidas pelos fabricantes das máquinas e dos equipamentos. Só que necessariamente eles não fabricam esses itens. Então eles revendem, eles compram de um fabricante, colocam na caixinha deles e passam esse preço com custo, com a margem deles. Então aqui é uma oportunidade de vocês trazerem economia para as negociações de vocês. E como é que a gente ajuda nisso? Vamos dar um exemplo aqui. Você tem esse rolamento. Vamos supor que esse rolamento está sendo aplicado numa ferramenta, numa máquina da Bosch, ou num equipamento da Caterpillar, ou uma máquina de invase de líquidos da Krones, ou num caminhão da Scania, ou numa máquina de corte da Steel, por exemplo. Esses são, essas são empresas que fabricam um equipamento final, mas não fabricam um rolamento. Então, quando a gente consegue entender que esse rolamento, que ele está dizendo que é da Bosch, na verdade, tem uma referência da Bosch aqui. A gente tem alternativas de compra, por exemplo, dos reais fabricantes de rolamento, como a FAG, como a INA, como a NSK, uma SKF, por exemplo. A gente troca o part number aqui, pode ir ao mercado comprar direto do fabricante do rolamento. E isso aqui é o que na nossa comunidade a gente oferece. Isso que eu falei que é a comunidade da CH tem essa correlação já de part numbers por item específico. E desse projeto que a gente vai fazendo para os 300 clientes que a gente tem na base, entendendo quais eram os correlacionados aqui, os mesmos, é o mesmo item, só que, olha, a Caterpillar chama de 6B5328. Dá uma olhada nessa próxima slide, ó. Olha só. Quando você vai no site aqui, for comprar o item específico, esse 6B5328, isso é o processo de compras. Estou fazendo a cotação, como vocês fazem na área de compras. Tá US$ 6 esse item. Se a gente soubesse que essa referência é o mesmo, a referência aqui, o 6201ZZ aqui, por exemplo, da NSK, da Wonder aqui, por exemplo, o 6201 já tem um preço aqui de R$ 9,35 reais. Se a gente comparar o custo aqui, se eu comprar da Caterpillar e eu comprar do fabricante, eu saio de R$ 33 reais para R$ 9,35. É uma economia de 71%, 71,6%. É quase 3 vezes, 3,5 vezes a diferença. Então, de novo, se você tem aqui uma lista de OEMs é, fornecendo aí as peças para vocês e você consegue correlacioná-las com o fabricante real do item, você já sai numa vantagem aqui de redução de 4 vezes, 71%. Essa é uma grande vantagem que a comunidade traz para a gente. Outra coisa, quando você está na comunidade ali, tem 280 empresas participando, e a gente tem aquele Golden Code, lembra que eu falei do CPF do item? E eu consigo enxergar as compras aqui
do mesmo item. Quer dizer, eu sei que na Unilever ele compra aquela lâmpada ou aquele fusível. Eu sei que na Honda ele compra aquele mesmo fusível, porque tem o código. Lembra que eu tenho o Golden Code unificando os part numbers de cada um e o código de cada empresa ali? E eu consigo enxergar essas compras e trabalhar, consolidar as demandas. Esse é uma solução de uma empresa que a gente tem participação, chama Blockchain Procurement, que trabalha negociações conjuntas. Além, qual é o ganho principal? Ela consegue enxergar o volume e consolida a demanda e vai para o mercado falar com os fornecedores, fazer essa oferta, falar, eu consigo trazer aqui uma demanda, em vez de você estar vendendo 10, você consegue vender 1.000 aqui na minha comunidade. E isso traz um benefício em custos, uma redução de custos para os nossos clientes e para o próprio fornecedor. Ele otimiza o processo dele. Inclusive, muitas vezes ele trabalha direto aquela volumetria e já cria um processo de uma programação de fabricação daquele item, sabendo que já tem uma demanda já estabelecida, uma venda estabelecida. E isso a gente tem um outro exemplo aqui, outro ROI. De novo, são cases públicos aqui, a gente tem no nosso site essas empresas, tá? Um exemplo pequeno aqui, esse nosso cliente trabalhou negociações conjuntas de materiais elétricos e de rolamentos. Duas categorias, né? Tem de ferramentas, tem de EPIs, a gente tem várias aqui categorias. Mas funciona porque entrou esse fornecedor com mais 20 trazendo a demanda deles para esses 1.300 itens aqui. E só nesse primeiro processo a gente pegou o menor custo, quer dizer, quem pagava menos, que a gente estabeleceu como baseline, e em cima desse menor preço, nós conseguimos, com ganho de escala, trazer 25% de redução de preço. Não quer dizer que a área de compras está comprando mal, mas quando eu trago volume, o fornecedor dá um desconto bem maior. Estou trazendo aqui 25% de redução para itens elétricos e 32% para rolamento, né? Então, isso aqui é um. Só aqui foi 250 mil aqui já de redução. É um outro exemplo de ganho. No ponto 3 aqui, a gente sai, então, a gente falou de padronização, governança, a gente falou de spend análise, negociações em conjunto, a gente está falando agora no item 3 de negociações estratégicas aqui. E compliance. Quer dizer, o que é compliance? É conformidade, né? Primeiro, a gente precisa ter dados históricos aqui internos para negociar melhores contratos, mas tem que ter um dado de qualidade e negociar bem isso daí. Ter um compliance fiscal regulatório para não tomar multas, penalidades, ser penalizado por um erro de NCM, de uma classificação fiscal. Uma reforma tributária está mexendo muito mais nisso ainda. A gente tem que se adequar, né? E outros pontos, OEA, né? E a questão também da gestão do fornecedor. A gente chama de vendor, em inglês é fornecedor. Então, gestão de risco de fornecedor. Você comprar de um fornecedor que está devendo, se você está pendente, você é co-solidário. Então, só aqui também a oportunidade que a gente traz é melhorar essa informação e, com base nisso, reduzir os riscos de multa, penalidades, seja fiscais, trabalhistas, e melhorar também a nossa força de negociação. Querem ver os exemplos? A gente tem um produto chamado Web4Link, que é justamente para trabalhar a homologação e cadastro de fornecedores e clientes. Reduz custos, compliance, traz eficiência financeira, otimização de processos, melhora a qualidade dos dados. Quem quiser depois conhecer em mais detalhes, a gente está à disposição, mas dizendo que tem uma ferramenta especialista nisso. E dentro dessa plataforma tem uma gestão aqui a gente chama de background check, que ele pode fazer análises reputacionais desse fornecedor, financeira, fiscal, socioambiental, né? Tem riscos de imagem que você se associar com um fornecedor que está devastando, sabe, trabalhando uma questão ambiental aqui e poluindo, sua imagem fica comprometida. Esse é um exemplo, né? Então a gente tem várias consultas públicas e bases públicas e privadas e faz com que isso a gente homologue esse fornecedor para vocês. Tem formulários e matrizes de homologação, dependendo do nível, se é um fornecedor A, B, C, a critério que for estabelecido, a gente consegue fazer esse processo de análise de risco de fornecedor. E ainda na comunidade, voltei a falar da comunidade aqui, porque além dos itens, que a gente tem lá os 5 milhões de itens aqui com seu código específico, nós atrelamos aqui os fornecedores desses itens, que a gente chama de vendor list, ou lista de fornecedores. Você tem opções, muitas vezes você nem tinha isso na sua base de cotação no seu RP, e quando você faz parte da comunidade, você recebe também essas alternativas. O Pedro vai falar mais adiante de como consumir essas informações dentro da plataforma de procurement, né? Isso é um ganho
de você aumentar a sua base de fornecedores, de ter um custo melhor, de não ficar exposto, né? Concentrando sua compra em um fornecedor, né? Então, são todos fornecedores que a gente fez uma avaliação prévia e pré-homologou esses fornecedores, para vocês consumirem no RP ou no sistema de procurement, de compras de vocês. Isso é uma outra vantagem dessa plataforma que a gente chama de comunidade. No fundo, é um ecossistema completo para atender a área de compras. Além do que eu já falei aqui, a questão de compra, a questão tributária, para não ficar exposto, são 10.500 NCMs que a gente tem no país aqui, na TIP, no Mercosul, né? E a nomenclatura comum do Mercosul. A lei, quando é serviços aqui, é a Lei Complementar 116, que a gente consegue um código específico para cada serviço, que vai atrelar um custo, por exemplo, de ISS. Mas o ponto importante desse slide é o monitoramento, porque isso muda, sai todo dia no Diário Oficial uma alteração, e a gente tem que manter essa informação atualizada. Um parafuso aqui tem 7 tipos de NCM, varia com material ou aplicação. Uma cadeira que a gente está sentando, se for um assento normal aqui, giratório, se for de outro material, que é o caso da minha, tem esse NCM. Se for outro, por uma cadeira de um avião, né, tem aqui um outro NCM. Tem automotivo aqui, peço desculpas que aqui ficou o S para o outro lado, mas quando for para automóveis, tem um IPI, inclusive, atrelado a esse NCM, que é diferente para caminhões, quando for para uso por um caminhão. Então, a gente tem que saber, na hora de criar a descrição, colocar essas informações. A descrição da cadeira, por exemplo, vai ter que ter, se ela é a cadeira utilizada para o escritório e o assento se é fixo ou giratório. Se é uma carteira para a escola, aquelas escolares, ela vai encaixar aquela de madeira nesse NCM. Se já é uma cadeira aqui para um escritório, mas de outro material, com altura, com assento de altura, já muda o NCM. Então a gente precisa ter essa informação na descrição e da descrição faz a classificação fiscal. E mesmo projetos do INPE que a gente tem agora também, vale comentar, a Declaração Única de Importação, é exigido um número de atributos para os itens para eles serem classificados na DUIMP. E a gente tem essa informação e precisa manter na descrição para você atender a declaração nova aqui de importação. Falam, né, Pedro? E Bora lá. olha só, se alguém tiver alguma pergunta, pode submeter aqui para a equipe, mas eu vou deixar o Pedro agora falando um pouquinho da automação e digitalização, que é o quarto item aqui da lista. Isso aí. E, pessoal, até fazendo alguns ganchos, né? Quando a gente fala de automação e digitalização, já naturalmente, que é o último tópico ali, a gente já pensa em uso de IA, né? E no mercado, quando a gente tem visto, assim, principalmente quando a gente lança os produtos são voltados para automação e IA, que são agentes específicos, vão para processos específicos, alguns abrangentes, etc. Tem a grande maioria dos clientes que procura a gente não está preparado para utilizar essas automações. Esse eu acho que é um dos pontos principais, porque tudo que o Ale trouxe para a gente aqui até agora, pessoal, assim, parece que são coisas que, putz, eu vou ter que convencer outra área, eu vou ter que trocar governança, isso vai dar trabalho. O maior trabalho que a gente vai ter é deixar o dinheiro na mesa, que o Ale botou, mostrou todos os cases, e também ter o nosso fluxo de compras prejudicado, tá? Que é o que eu vou falar um pouquinho aqui. Então, o que a gente procura com a automação e digitalização, considerando os aspectos de dados, cautela com dados, preenchimento correto de itens, categorização de fornecedores e tudo que foi passado. Otimização de fluxo de compras com processos estratégicos mais eficientes. O controle com acesso e granularidade dos dados, tá? Ou seja, eu consigo ter em um local só controle desde o número de solicitações de compra que foram abertas, as solicitações que foram atendidas dentro do SLA, os fornecedores que são atrelados àqueles itens da solicitação, quais são os grupos de compra daqueles itens, se eu agrupo ou não agrupo uma solicitação, quantos fornecedores eu consigo colocar numa mesma cotação para eu conseguir agrupar solicitações e conseguir o volume que o Ale estava trazendo anteriormente para ele, quais são os itens que eu tenho de disponibilidade aqui na minha plataforma para fazer isso. Então, essa análise é muito importante. Então, ter uma plataforma para juntar isso e montar esse arcabouço de dados para tu fazer um posicionamento estratégico da tua área de compras é muito importante. Depois a gente vai para o uso intensivo de automações. Então a gente já otimizou o fluxo, já olhou, já controlou, já tem o controle, já tem os dados. A gente parte para o uso intensivo. A partir do momento que as coisas têm uma padronização, eu tenho itens específicos que eu consigo comprar de uma forma padronizada, ou que eu consigo realizar o convite a fornecedores de uma forma padronizada, que eu consigo fazer o atendimento de solicitações de uma forma padronizada,
a gente consegue otimizar o fluxo. Vou dar um exemplo, né? Fazer a abertura de cotação automática com um avatar de compra, ou seja, com as configurações pré-definidas de cotação, a gente já consome todas as solicitações de compra, já puxa todos os fornecedores, já convida eles, já publica a cotação, tu entra na cotação para fazer a tomada de decisão de preço, com toda aquela granularidade que a gente já preparou antes. Então, o teu dia a dia ele se torna mais estratégico, né? Não, a automação e a digitalização ela é muito sobre ganhar tempo com qualidade, né? Com perspectiva de longo prazo daquela tarefa. Então, a redução do ciclo de... Depois a gente vai para a parte A, né? Já ia pular. Mas depois, quando a gente vai para a parte de A, aí que a gente vai realmente, vamos colocar para o supra-sumo hoje que a gente tem das automações, né? Que é uma automação que pensa, né? Então, tu pode tanto usufruir de um RPA, de uma automação que seja nativa de uma plataforma como o Avatar, e posterior tá migrando para um IA com um custo muito menor de uso. Porque literalmente, pessoal, a gente paga por token, é literalmente um taxímetro que fica rodando, e quanto mais a gente utiliza, mais caro, mais barato fica. Quanto mais dados a IA tem que procurar, ou seja, quanto mais perdida ela está, então se tu olha para o teu cadastro e está perdido também, a IA vai pensar do mesmo jeito, ela também vai estar perdida, ela também não vai identificar padrão, então ela vai consumir mais. Então, todos esses passos é muito importante para o que a gente está vivendo agora, pessoal, de uma digitalização muito robusta da área de compras e principalmente um ponto que é sempre muito importante ser colocado. Nenhuma dessas automações substitui a gente. Todas essas automações operam em conjunto, seja para fazer o saneamento da base de dados, seja para fazer a integração de itens, seja para entender possíveis oportunidades ali numa categorização de fornecedor, mas quem toma a decisão ainda somos nós. Tá? Então, o que a gente tem que procurar é redução do ciclo de compras, que no caso, vamos trazer entre 30% e 40% da liberação das atividades. A gente tem algumas empresas, pessoal, que chegam com avatar, com um histórico de pedidos spot exacerbado, ou seja, aqueles pedidos que eu tenho que fazer muita regularização, é muito pedido repetido, não tem contratos, não estou com o meu catálogo estruturado, que eles chegam a economizar até 60% do tempo da equipe. Imagina que era 60% do tempo preenchendo campo e que tu para de fazer. Então, é muito grande, tá? Próximo slide eu trouxe alguns exemplos de algumas coisas que ainda a parte de portal, vou passar um pouquinho só, depois eu vou para a parte de exemplos, tá? Então, o e-procurement, pessoal, é CRM 360, tá? É parte de requisição de compra, negociação, leilão, RFX, RFQ, cotação técnica, parte do avatar de comprador que tem ali em cima, justamente o ponto onde ele são as automações para chegar até o final do processo, automações de pedido, etc. Parte de gestão de cadastros, a CH tá ali no pontinho também, então aquilo que eu comento, né? A gente, Paradigma procura fazer o que a gente é especialista, no caso em negociações, né? E sempre trazer especialistas também para participar de cada modo. Então, CH está conectada direto ali na parte de cadastros, funcionalidades também, outras que eles colocam conectadas à plataforma. Então, a gente depois vai até conectar para a parte de contrato, catálogo, vamos para a parte de pedido, controle de status de pedido, gestão de entrega, nota fiscal, pagamento e antecipação de recebíveis, avaliação de fornecedor, gestão de terceiros, comunidade de fornecedores, parte de IaaS, dashboards, SLAs, todas as comunicações ativas, tem muita coisa. Tá? Eu estou passando literalmente totalmente por cima, tem muito módulo que a gente poderia explorar, tem mapas mais completos do que esse, mas o que eu quero trazer que der no próximo slide. Sem fazer essa parte de preparação, a gente não consegue chegar em algumas automações importantes, tá? Que é, por exemplo, parte de divisão de carteira. A gente está recebendo toda a parte de solicitações de compra, às vezes os itens eles podem estar misturados dentro de uma solicitação, só que eu tenho especialistas de compra. Se eu não tenho tanto o meu item bem cadastrado, tanto quanto o meu fornecedor bem cadastrado, tanto quanto a minha estratégia de compras bem feita, eu posso enviar ele para qualquer pessoa, ou seja, eu trabalho com generalidade. Se eu trago por carteirização, começo a comprar melhor, com mais estratégia, com maior volume. SLA definido por categoria. Se eu tiver categorias genéricas, eu vou ter um SLA definido por categoria genérico. A hora que entrar aquele item que é exceção, vai estragar teu SLA. E a gente é cobrado por SLA. Então estraga tanto o nosso dia a dia, tanto o nosso controle, quanto estraga também a percepção de valor da equipe de compras, tá?
Convite de cotação automático. Os fornecedores já são convidados automaticamente para as cotações conforme a categoria de compra deles, conforme a categoria de fornecimento, atrelada com o item, que é a categoria do item. Então eles batem, vocês começam a trabalhar por exclusão. Tem uma base de fornecedor muito grande, está utilizando uma base de fornecedores externos como o da Click, ele já automaticamente já puxa para ti os fornecedores do trabalho. Ah, esses aqui eu não vou querer, esses aqui já pode bloquear, alguns já pode instanciar para homologação, ter outras atividades dentro da plataforma. Mas, de novo, tudo cadastrado, tudo feito com excelência. Pedro, Consumo se me automático, por permite, favor. se me permite, a gente tem, inclusive, esse desenvolvimento de trabalhar o vendor da comunidade aqui, junto com esse seu módulo de cotação, para trazer esses Perfeito. fornecedores adicionalmente para as cotações, né? E aí tem o ganho, como você colocou, aí, de convite automático, mas quanto mais fornecedor, melhor, né? O poder de barganha, né? Com Fica muito. certeza. E até começa a entrar no ponto que alguns clientes até entram de, putz, eu estava há um ano fazendo cotação para esse item, vou dar um item que é case real, tá? Feito esse ano, pessoal. Era uma vassoura que era comprada há 20 anos, negociado com um baita fornecedor, fizeram um leilão, estão economizando 70% na vassoura. E pode parecer algo que é pequeno, mas é um modelo de vassoura para todas as obras do Brasil que são compradas um volume gigantesco. Então, essa economia para eles com um item de vassoura bem Uhum, cadastrado, bem organizado, bem otimizado para todos os estados do Brasil, que é complexo de fazer, por incrível que pareça, porque tu tem que entender quais são os equivalentes, que era aquilo que o Ale estava mostrando antes, trouxe um save muito grande. Então o dinheiro já está dentro de casa, né? E tem que tomar cuidado para justamente a gente conseguir unir os dados a uma plataforma que traga automações e principalmente que a gente use esse tempo bem utilizado, né? Para que use as ferramentas como o dos cadastros de itens, como também a parte de um leilão, o saber quando utilizar um contrato, utilizar bem o contrato e como no próximo exemplo fazer o consumo automático de uma solicitação de compra por contrato. Porque lá atrás eu consegui fazer uma granularidade de uma categoria, vou dar o exemplo de papel. Aí antes tinha papel A4, tinha papel higiênico, papel celofane, tinha tudo que era tipo de papel lá. No fim, chegou-se à conclusão que podia fazer um contrato aqui de papel higiênico com um fornecedor específico para o ano, com uma lista de preço. Entrou a solicitação de compra já consome automático do contrato, pedido aprovado, tudo bonitinho, tudo acordado com ele. Então, o acordo de fornecimento está feito e antes esse dado era invisível. Ele estava lá, era gasto com aquilo. O saving estava dentro de casa, mas não era visível pela falta de granulação de dados. Depois a gente vai para a parte da criação de automação de cotação. Eu já explorei isso algumas vezes, né? Então vou focar para o próximo. E depois até para a parte de divisão, né? Então o avatar de comprador ele utiliza as categorias. Esse aí eu acho que eu não coloquei criação automática de cotação. Ah, e a divisão, esse último eu não vi que eu tinha te mandado errado ali. Depois eu que não me toquei. Mas esse último é a parte de divisão de solicitação de compra, tá? É tanto para realização de demanda, tanto quanto para planejamento, tá? Tanto quanto para organização de planejamento do consumo, de quando que vão ser abertas as cotações, qual que é o volume que tu acumula de solicitações. Tu ter a divisão dos itens que, independente de quantos estiverem lá dentro, tu conseguir identificar um por um e planejar o teu processo de compra, né? Então isso vai até na parte de strategic sourcing, era esse, eu estou falando e lembrando aos pouquinhos, tá, pessoal? O webinar é isso, é ao vivo, tá? uhum. Mas então a parte de strategic sourcing, ele acaba sendo o que vai sobrar muito tempo para a gente fazer e conseguir ter essa fluidez no nosso processo, né? Então depois o ponto 5 ele traz algumas coisas para a gente já. Deixa eu só lembrar os exemplos. Já da parte das integrações de cadeia de suprimento, tá? Então a gente tem que ter todos esses processos integrados. A gente não pode, claro, tem que começar por algum lugar, né? A gente tem que conseguir ter um ponto de início, mas eles têm que estar integrados. Eu tenho que saber começo, meio e fim e onde que eles vão cooperar para trazer os nossos pontos de melhoria. E aqui Planejamento, é por uma favor, coisa, Ale. nós estamos trazendo aqui essa interdependência das atividades que a gente põe aqui até chegar
uma condição de você estabelecer uma Perfeito. estratégia de planejamento colaborativo ou de enxergar estoque de fornecedor para você ter esse ganho, ter uma redução de custo de estoque, por exemplo. Mas, assim, o planejamento colaborativo, como você ia colocar, assim, quando o dado tem uma qualidade, é confiável, você consegue trabalhar ele de uma forma de trazer o benefício para você. Muitas vezes você tinha um estoque muito grande parado hoje na tua fábrica, e hoje a gente tem uma Selic de 15%. Quer dizer, o financeiro hoje nos cobra a redução do empenho em estoque. Ele quer baixar aquele valor, porque ele pega aquele dinheiro, investe, traz 15%, e aquele dinheiro, quando é em peça, está num almoxarifado, está custando esse 15%. Então, esse planejamento colaborativo, tanto com compartilhamento, eles vão trazer melhorias, que é o que a gente chama justamente é uma integração mais ampla da cadeia de suprimentos, uma melhoria financeira ali, uma redução de custo do meu estoque, um aumento do meu nível de serviço, de atendimento das áreas internas também, né? Mas isso, de novo, é uma escala, algo escalável. Você começa primeiro com a qualidade do dado, a categorização, as iniciativas aí, implantação das plataformas de PROC, depois inteligências artificiais, os Identificar os BI. gargalos, Exato, exato, né? né? E no fundo, aí você consegue, no último tópico aqui, é trabalhar o custo total, né? Porque você enxerga não só o custo de compra do item, mas de logística, a questão de tarifas aí, de impostos, e a gente vai ter muito isso, com a reforma tributária, já tem uma questão de, a depender do fornecedor, ele tem um saldo ali que ele pode abater o seu custo, então trazer esse benefício para você, né? Né? Uma- E trazer a visibilidade do trabalho da equipe de compras, né? Principalmente para mostrar qual que é a dependência das outras áreas de compras, porque dependendo da dinâmica de mercado, isso tem mudado cada vez mais, né? Com o tempo, mas a gente sempre via que compras às vezes ficava de lado, a gente não tinha a audiência que nós gostaríamos para a área, e quando a gente traz esses dados mostrando onde que a gente pode trazer resultado de uma forma muito clara e fácil de alcançar, que eu digo em poucos meses, né? Etapa por etapa, isso brilha os olhos de uma área de controladoria, isso brilha os olhos de um CFO, isso brilha os olhos de um diretor, porque cada real que a gente vai para o mercado ainda para vender, por mais que tenha que fazer, faz toda a ação de marketing, tem todo o custo, tem imposto em cima disso. Então, aquele R$ 1, que tu investe, ele não vem inteiro para dentro do bolso. R$ 1 que tu economiza dentro de compras, ele fica até o final do Ele teu sai no balanço. EBITDA direto. A economia, como a gente tem custo direto, é isso aí, produção. Embaixo disso vai ser os custos indiretos que a gente tem ali. A Isso parte aí. de resultado de compras sai direto no EBITDA. O que você economiza já sai no EBITDA, sai no lucro da empresa. Então, é um dinheiro limpo ali, vamos dizer. Você vai conseguir trazer esse resultado para a companhia. De novo, não sobra na mesa do comprador aquele montante de dinheiro, mas sai no resultado, no DRE da empresa, né? E E não isso tem ter coisa mais capacidade de estratégica que a área de compras fazer isso, né? ter a capacidade de mostrar como chegou ali, do planejamento que tem para progressão, porque baseado nisso, pessoal, EBITDA a gente está falando que é uma das principais métricas de compra e venda de empresa e de avaliação de desempenho para E entender se aquele negócio vale a pena ou não. Então, imaginem que esse número gira desde do conselho da empresa, desde o board, desde os diretores até a alta gerência, todos são cobrados por EBITDA. Quando a gente fala, eu quero margem de contribuição de tanto, o executivo está pensando no EBITDA. Quando ele pensa, eu preciso reduzir custo, é EBITDA. Quando a gente traz para ele algo alcançável, com dados, controlável, rastreável, com governança, um processo do começo até o final, sendo ele bater uma auditoria, eu consigo ter um usuário e senha e acessar ele por inteiro, a gente tem um ganho muito grande da, da- do empenho que todas as áreas passam a ter nas atividades de compras e principalmente vocês passam a ter voz para trazer projetos, né? E até o último ponto que a gente trouxe, a gente separou em dois quadrantes, tá? Então é o quadrante de. Esperar passar aqui. Peraí, tem umas perguntas aqui, parece que o Ah, Pedro, por favor, pode ir. desculpa, o Daniel e o Cleverson tinham levantado a mão, né? A gente vai abrir o microfone para eles, se eles quiserem submeter a pergunta aí. Camila, você pode ajudar a gente, até para a gente interagir um pouco com eles, com o Daniel e com o Cleverson. Sim, eu acabei de abrir aqui o microfone deles. Vamos ver se eles vão conseguir falar agora. Show. Daniel, Cleverson, estão por aí? O microfone aberto? O microfone tá fechado deles.
Ah, Se preferirem, pessoal, podem digitar a pergunta e a gente lê aqui, tá? Não, não tem problema também. só para aproveitar também, o Felipe perguntou se a gente vai disponibilizar o material. Sim, nós vamos. Esse material é disponibilizado num link que quem preencheu o formulário de avaliação recebe no conclusão do preenchimento e pode baixar a apresentação, assim como a calculadora de ROI. Essa calculadora de ROI vai fazer sucesso, hein, Ale? É assim, de novo, né? A gente, no fundo, o que a gente falou é que todo mundo fala de uma forma prática, quer dizer, a lógica do É. comprador ser estratégico, conseguir trazer. Estratégico é isso, não é falar, aumentei meu número, estou tirando mais pedido aqui com menos gente. É assim, eu estou economizando X milhões para a companhia que está trazendo esse resultado no EBITDA. Não tem Reduzir área tanto mais de estoque estratégica. porque eu Exato. passei a atender minha solicitação de compra mais rápido, negociar mais rápido, entregar mais rápido. É isso, né? Não, o que eu acho legal ali que traz assim, não, essa organização da área de compras é algo que eu vejo que realmente assim a gente tem que se empenhar, pessoal, porque agora com parte de AI e automação é questão de tempo para chegar em todo mundo. Então, isso aqui que a gente está trazendo, às vezes pode ser algo que está mais perto para algumas empresas, mais distante para outras, mas isso tem que ser feito. Vai ter que ser feito em algum momento e no próximo ano, no mais tardar nos próximos 2 anos. Tá? Isso tende a ser necessário para todos. Ser um padrão de mercado. Vira tipo o ponto .com ou ponto fora quando lançou a internet, entendeu? Ou tu é ponto .com ou é ponto fora de mercado. Então, esse processo vai ser primordial, né? Pedro, como a gente não conseguiu o retorno aí do Daniel nem do Cleverson, vou seguir aqui para a gente fechar então, e depois quem tiver pergunta também no próprio formulário pode submeter, a gente responde e divide com todos, tá bom? Show. Então aqui a gente tem, para fechar justamente, a gente já estava concluindo, mas a lógica de como transformar os dados em um aliado da equipe de compras, primeiro é se justamente nós sermos proativos a buscarmos projetos que vão, desses 5 tópicos, fazer parte do nosso dia a dia e dos nossos projetos. Mas, primeiro, é eficiência operacional, né? Desde a busca até os SLAs aqui, mas vamos comentar aqui. É. Facilidade de busca, encontrar o item, encontrar o fornecedor, consolidação de volumes, enxergar as categorias, o que que a gente tem de volumes por item mesmo, de diferentes unidades da empresa e conseguir aí ao mercado com esse potencial de negociação, ganho de escala, lembra do blockchain que a gente falou, inclusive? Isso aí. Viabilização de implantação de novas tecnologias. Tua plataforma, o SRM aí, ele é Se não viabilizado pela qualidade tiver, do dado, né? se não tiver saneado, pessoal, se não tiver, claro, tem graus, né? Extremamente bem saneado e muito ruim. Vamos ser honestos. E, Se e tiver muito apropriar, né? ruim, A e gente apropriar, primeiro saneia, depois pega um e procura, entendeu? É tem. quase isso se tiver muito ruim, porque perde muita coisa. Aí o Gerson está colocando, integrando a base de fornecedores da CH com a plataforma Paradigma, se otimiza aí a competitividade e padronização da Muito. comparação de oferta de itens semelhantes, lógico, vai conseguir ter essa visibilidade, né, Pedro? Isso é É. eficiência operacional e financeira, né? Você vai conseguir trabalhar aqui a clareza de volume, de volumetria de compras, a estratégia que você vai estabelecer para cada um delas de sourcing, né? A robustez, um ponto que a gente falou mais aqui para o final, mas assim, a robustez de governança e compliance, pessoal. Quem perguntar por que que esse item foi cadastrado dessa forma? Quem que escolheu, ou quem que liberou ele? Por que que ele foi comprado dessa forma? Porque O usou aquele detalhamento técnico LCM. dele. Quem chegou nessa conclusão de imposto, como é que foi feita essa volumetria, por que que a gente escolheu fazer a troca de marca, por exemplo, né? Às vezes eu não tô nem, eu tô comprando o mesmo produto, mas a marca como vai mudar, pode causar uma desconfiança ou causar uma estranheza de quem vai receber, perguntando, não, porque agora eu estou comprando direto da fábrica. Antes a gente pagava 3 vezes mais, agora eu estou economizando 300% em cima. Então é mudança com argumentação, com organização e governança. Então fica a robustez dos tempos de atendimento de SLA, parte financeira, pessoal, assim, não, até a calculadora de ROI, depois eu vou pegar e vou me inspirar nela também, tá? Eu gostei, vou baixar para mim também. E a gente quer ajudar na argumentação, de novo, aquela lógica de ter uma verba, um orçamento e diversos projetos. Então, a gente trazendo um projeto que tenha facilidade e clareza para se justificar,
a gente consegue juntos, né, efetivar esse projeto. Então, essa é a ideia mesmo. Mas, assim, em Sim. resumo, a gente trouxe 5 grandes frentes para trabalhar hoje a questão de transformar dados em lucro e produtividade, com exemplos práticos e reais que a gente espera ter agregado, né, para nossa pessoal que participou com a gente aqui hoje. E a gente puder, assim, de novo, colaborar. A gente está aberto aqui, né, Pedro? Porque a nossa ideia é trocar informações e sabendo que a gente falou de IA muito, né? Tem uma frase do Paul Tudor que ele fala que a máquina é muito boa, mas não vai ser tão eficiente quanto um homem com uma máquina. E aí é justamente isso que a gente está falando, a informação, mas a pessoa que é o human in the looping, que é o homem no processo, em todos eles aqui, na parte de inteligência, que a gente vai se sobressair como profissional e trazer aí esses benefícios para as empresas onde a gente atua, né? É isso aí. E acho que É isso acabamos, aí. Pedro, porque o É, próximo slide aqui é justamente trabalhar que nossas oportunidades de saneamento, analytics, automação, SRM, integração da cadeia vão garantir, então, é, produtividade e redução de custos e atender ao compliance, né? é. E assim, pessoal, dúvidas, tá, as redes do CH estão disponíveis, LinkedIn, Instagram, YouTube, mas dúvidas, a gente quer fazer mais webinars, a gente quer saber onde Mais que pode interessante, ajudar né? mais, já tem uma trilha planejada, claro, mas assim, o importante é ouvir quem participou, entender o que a gente pode mudar, onde que a gente pode se aprofundar, para que esse encontro aqui seja cada vez mais frequente, cada vez mais proveitoso. A gente pode até, dependendo como for as coisas, trazer casos reais, né, de alguém que trazer case para apresentar. O objetivo é trazer ideias de como que vocês podem, em 1 hora de conteúdo, trazer alguma coisa legal aí para o dia a dia de vocês, tá? Então, espero que Contem tenha com a gente. ajudado. Ale, muito obrigado Obrigado, pelo Pedro. espaço, Obrigado pela né? parceria aí com a Paradigma e agradecer também, aproveitar todos que participaram com a gente nessa horinha aqui das 10 às 11 no nosso webinar. De novo, como você falou, é verdade. A gente tem por objetivo aqui é trazer conteúdo e estão disponíveis também para apoiar nas iniciativas de cada um. E se tiver novas sugestões de temas também, a gente trazer essa informação. A gente só não pode trazer case para resolver por conta de compliance, né, pessoal? Senão a gente trazia aqui. Tá Mas olha, bom? tá aí, a Nicole já passou no chat aqui o link para pesquisa para vocês receberem os materiais. Peço, por favor, quem puder já antecipa, que ela já manda hoje mesmo, tá bom? Isso Mas aí. mais uma vez, encerrando aqui, Pedro, obrigado a todos. E é isso aí, bom dia para todos e boa continuidade aí da semana. Muito obrigado, pessoal. Um Bom dia, abração. pessoal, um abraço. Tchau, tchau.